Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 47. Uddhava entrega a mensagem de Krishna às Gopis. Segunda parte. Uddhava estava perto e ouviu Radharani falando dessa maneira, como se ela tivesse quase enlouquecido por causa de Krishna. Ele ficou demasiado surpreso, vendo como as Gopis estavam acostumadas a pensar constantemente em Krishna, neste êxtase mais alto de amor Mahabhava. Ele trouxera uma mensagem escrita de Krishna, e agora queria apresentá-la às Gopis, só para tranquilizá-las. Ele disse: Minhas queridas Gopis, a missão da vida humana de vocês agora alcançou o sucesso. Vocês todas são admiráveis devotas da Suprema Personalidade de Deus. Por isso, merecem ser adoradas por toda a espécie de pessoas. Vocês são adoráveis em todos os 3 mundos, porque suas mentes estão maravilhosamente absortas pensando em Vasudeva, Krishna. Ele é a meta de todas as atividades piedosas e práticas rituais, tais como dar caridade, seguir à risca a austeridade dos votos, submeter-se a severas penitências e acender o fogo do sacrifício. Ele é a finalidade por trás dos diferentes mantras, da leitura dos Vedas, do controle dos sentidos e da concentração da mente na meditação. Estes são alguns dos muitos diferentes processos para se alcançar a autorrealização e a perfeição da vida. Mas, de fato, eles só servem para que compreendamos Krishna e nos encaixemos no transcendental serviço amoroso da Suprema Personalidade de Deus. Esta é também a última instrução do Bhagavad Gita. Embora haja descrições dos diferentes processos de autorrealização, no fim Krishna recomendou que a pessoa abandonasse tudo e simplesmente se rendesse a ele. Todos os outros processos servem para ensinar a pessoa a se render finalmente aos pés de lótus de Krishna. O Bhagavad Gita também diz que este processo de rendição se completa com a pessoa sincera executando os processos de autorrealização em sabedoria e austeridade depois de muitos nascimentos. Visto que a perfeição de tal austeridade se manifestou completamente nas vidas das Gopis, Uddhava ficou plenamente satisfeito ao ver a posição transcendental delas. Ele continuou: Minhas queridas Gopis, a mentalidade que vocês desenvolveram em relação a Krishna é muito, muito difícil de alcançar, mesmo para grandes sábios e pessoas santas. Vocês atingiram o mais elevado nível de perfeição da vida. É uma grande bênção que vocês tenham fixadamente em Krishna e decidido ter Krishna somente, abandonando suas famílias, lares, parentes, maridos e filhos por causa da Suprema Personalidade. Porque suas mentes agora estão completamente absortas em Krishna, que é a alma suprema. O amor universal se desenvolveu automaticamente em vocês. Eu me considero muito afortunado por ter sido favorecido, por sua graça, ao vê-las nesta situação. Quando Uddhava disse que tinha uma mensagem de Krishna, as Gopis ficaram mais interessadas em ouvir a mensagem do que em ouvir falar de sua elevada posição. Elas não gostaram muito de ser louvadas por causa de sua alta posição e mostraram sua ansiedade em ouvir a mensagem que Uddhava trouxera de Krishna. Uddhava disse: Minhas queridas Gopis,
estou especialmente encarregado de trazer esta mensagem para vocês, que são tão grandes e gentis devotas. Krishna me enviou especificamente, porque sou seu servo mais confidencial. Uddhava não entregou às gopis a mensagem escrita trazida de Krishna, mas leu-a pessoalmente para elas. A mensagem foi escrita com muita gravidade, de modo que não só as gopis, mas todos os filósofos empíricos pudessem entender como o puro amor de Deus está intrinsecamente integrado com todas as diferentes energias do Senhor Supremo. Entende-se da informação védica que o Senhor Supremo tem múltiplas energias. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. Também as gopis eram amigas pessoais tão íntimas de Krishna, que enquanto ele estava escrevendo a mensagem para elas, ele se comoveu e não pôde escrever nitidamente. Uddhava, como aluno de Brihaspati, tinha uma inteligência muito aguçada. Então, em vez de entregar a mensagem escrita, ele achou prudente ler pessoalmente e explicá-la a elas. Uddhava continuou. Estas são as palavras da personalidade de Deus. Minhas queridas gopis, minhas queridas amigas, por favor, saibam que é impossível haver separação entre nós, em qualquer tempo, em qualquer lugar, ou sob quaisquer circunstâncias, porque eu sou onipenetrante. Este fato de Krishna ser onipenetrante é explicado no Bhagavad Gita, nos capítulos 9 e 7. Krishna é onipenetrante em seu aspecto impessoal. Tudo repousa nele, mas ele não está pessoalmente presente em toda parte. No capítulo 7, também se diz que os 5 elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar e céu, e os 3 elementos sutis, mente, inteligência e ego, são todos sua energia inferior. Mas existe outra energia superior, que se chama a entidade viva. As entidades vivas são também diretamente partes integrantes de Krishna. Portanto, Krishna é a fonte das 2 energias, a material e a espiritual. Ele está sempre se misturando em tudo, como causa e efeito. Não só as gopis, mas todas as entidades vivas estão sempre inseparavelmente conectadas com Krishna, em todas as circunstâncias. As gopis, porém, têm conhecimento perfeito e completo desta relação com Krishna, ao passo que as entidades vivas, sob o encanto de Maya, estão esquecidas de Krishna e se julgam identidades separadas, sem relação alguma com ele. O amor de Krishna, ou a consciência de Krishna, é, portanto, a perfeição do verdadeiro conhecimento, ao entender as coisas como elas são. Nossa mente nunca pode estar vazia. A mente está sempre ocupada com alguma espécie de pensamento, e o assunto deste pensamento não pode estar fora dos 8 elementos da energia de Krishna. Quem conhece este aspecto filosófico de todos os pensamentos é de fato um homem sábio e se rende a Krishna. As gopis são um exemplo típico desta fase de perfeição de conhecimento. Elas não são simples especuladoras mentais. A mente delas está sempre em Krishna. A mente nada mais é que a energia de Krishna. De fato, qualquer pessoa que possa pensar, sentir, agir e querer não pode estar separada de Krishna.
mas a fase em que pode entender sua relação eterna chama-se consciência de Krishna. O estado doentio, em que não pode mais entender sua relação eterna com Krishna, é a fase contaminada, ou Maya. Como as golpes estão na plataforma de puro conhecimento transcendental, a mente delas está sempre cheia de consciência de Krishna. Por exemplo, assim como não há separação entre o fogo e o ar, assim também não há separação entre Krishna e as entidades vivas. Quando as entidades vivas esquecem Krishna, elas não estão em seu estado normal. Quanto às golpes, por estarem sempre pensando em Krishna, elas estão na fase absoluta de perfeição de conhecimento. Os chamados filósofos empíricos às vezes pensam que o caminho de Bhakti se destina aos menos inteligentes. Mas, a não ser que o chamado homem de conhecimento chegue à plataforma de Bhakti, seu conhecimento é com certeza impuro e imperfeito. De fato, a fase de aperfeiçoamento da relação eterna com Krishna é o amor em separação. Mas isto também é ilusório, porque não há separação. As golpes não se situavam nesta condição ilusória de vida. Então, mesmo do ponto de vista filosófico, para elas não havia separação. A manifestação cósmica também não está separada de Krishna. Nada está separado de mim. Toda manifestação cósmica repousa em mim, e não é separada de mim. Antes da criação, eu existia. Isto se confirma na literatura védica. Antes da criação, só existia Narayana. Não havia Brahma, nem Shiva. Eko Narayana asinna Brahma naishanaha. Toda manifestação cósmica é manipulada pelos três modos da natureza material. É dito que Brahma, a encarnação da qualidade da paixão, criou este universo. Mas Brahma é o criador secundário. O criador original é Narayana. Isto também é confirmado por Shankaracharya. Narayana paro vyaktat. Narayana é transcendental, além desta criação cósmica. Krishna cria, mantém e aniquila toda a manifestação cósmica, expandindo-se em diferentes encarnações. Tudo é Krishna, e tudo depende de Krishna, mas ele não é percebido na energia material, chamada Maya, ou ilusão. Na energia espiritual, porém, Krishna é percebido a cada passo, em todas as circunstâncias. Esta fase de perfeição de entendimento é representada pelas golpes. Como Krishna está sempre afastado da manifestação cósmica, embora ela seja completamente dependente dele, assim a entidade viva também é completamente afastada de sua vida material condicionada, embora o corpo material se tenha desenvolvido com base na existência espiritual. No Bhagavad Gita, toda manifestação cósmica é aceita como a mãe das entidades vivas, e Krishna é o pai. Assim como o pai fecunda a mãe, injetando no ventre dela a entidade viva, Krishna injeta todas as entidades vivas no ventre da natureza material. Elas saem em diferentes corpos, de acordo com suas diferentes atividades fruitivas. Mas em todas as circunstâncias, a entidade viva está separada desta vida material, condicionada. Se simplesmente estudarmos nosso próprio corpo, poderemos entender
como uma entidade viva está sempre afastada deste engaiolamento corporal. Cada ação do corpo ocorre pela interação dos três modos da natureza material. Podemos ver a cada momento muitas mudanças ocorrendo em nosso corpo, mas a alma espiritual está afastada de todas as mudanças. Não é possível criar, nem aniquilar, nem interferir nas ações da natureza material. A entidade viva está, portanto, presa na armadilha do corpo material e condicionada em três fases, a saber, enquanto está acordada, dormindo ou inconsciente. A mente age em todas as três condições de vida. A entidade viva em seu estado de sono ou sonho vê algo como real, e quando acordada, vê a mesma coisa como irreal. Conclui-se, portanto, que sob certas circunstâncias ela aceita algo como real, e sob outras circunstâncias ela aceita a mesmíssima coisa como irreal. Estes assuntos são a matéria de estudo do filósofo empírico ou do Sankhya Yogi. Para chegar à conclusão certa, os Sankhya Yogis se submetem a severas austeridades e penitências. Eles praticam o controle dos sentidos e a renúncia. Todas essas diferentes maneiras de determinar a meta final da vida se comparam a rios. Krishna é o oceano. Assim como os rios fluem descendo para o oceano, todas as tentativas de conhecimento fluem para Krishna. Depois de muitíssimos nascimentos de esforço, quando a pessoa de fato chega a Krishna, ela atinge a fase da perfeição. Krishna diz no Bhagavad Gita: todos estão buscando o caminho de me compreender, mas aqueles que adotaram caminhos sem nenhuma bhakti acham seu esforço muito trabalhoso. Klesho dikataras tesham. Krishna não pode ser compreendido, a menos que a pessoa chegue ao ponto de bhakti. 3 caminhos são enunciados no Gita: Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Aqueles que estão muito presos às atividades fruitivas são aconselhados a realizar ações que os conduzem a Bhakti. Aqueles que são afeitos à frustração da filosofia empírica também são aconselhados a agir de tal maneira que cheguem a compreender Bhakti. A Karma Yoga é diferente do Karma comum, e a Jnana Yoga é diferente da Jnana comum. Por fim, como o Senhor afirma no Bhagavad Gita, Bhaktyamam Abhijanati, só pela execução do serviço devocional é possível entender Krishna. A fase de perfeição do serviço devocional foi conseguida pelas gopis, porque elas não queriam conhecer nada além de Krishna. Confirma-se nos Vedas: Yasmin eva vigyate sarvam eva vigyatam bhavati. Isto quer dizer que simplesmente por conhecer Krishna, a pessoa adquire automaticamente todo o outro conhecimento. Krishna continuou: o conhecimento transcendental do Absoluto não é mais necessário para vocês, que foram acostumadas a me amar desde o início de suas vidas. O conhecimento da verdade absoluta se exige especificamente de pessoas que desejam a liberação da existência material. Mas quem alcançou amor por Krishna já está na plataforma da liberação. Como se diz no Bhagavad Gita, qualquer pessoa que se ocupe em serviço devocional exclusivo deve ser considerado
como situado na plataforma transcendental da liberação. As gopis, de fato, não sentiam nenhuma dor da existência material, mas sentiam a separação de Krishna. Krishna, por isso, disse: minhas queridas gopis, para aumentar seu amor superexcelente por mim, eu me separei de vocês de propósito, para que vocês possam ficar em meditação constante em mim. As gopis estão na fase da perfeição da meditação. Os yogis gostam mais de meditar do que executar serviço devocional ao Senhor, mas eles não sabem que a perfeição do sistema de yoga é alcançar a devoção. Esta meditação constante em Krishna pelas gopis se confirma no Bhagavad Gita como sendo a yoga mais elevada. Krishna conhecia muito bem a psicologia das mulheres. Quando o amado de uma mulher está longe, ela pensa nele mais em meditação do que quando ele está presente diante dela. Krishna quis ensinar pelo comportamento das gopis que alguém que está constantemente em transe, como as gopis, com certeza alcança os pés de lótus de Krishna. O Sr. Chaitanya ensinou às pessoas em geral o método de Vipralambha Seva, que é o método de prestar serviço à Suprema Personalidade de Deus, no sentimento de separação. Os 6 Goswamis também ensinaram a adorar Krishna no sentimento das gopis em separação. As orações de Srinivasacharya sobre os Goswamis explicam com muita clareza este assunto. Srinivasacharya disse que os Goswamis estavam sempre absortos no oceano de sentimentos transcendentais, no estado de espírito das gopis. Quando moravam em Vrindavana, eles procuravam Krishna gritando: onde está Krishna? Onde estão as gopis? Onde você está, Srimati Radharani? Eles nunca diziam: vimos agora Radha e Krishna, e por isso nossa missão está cumprida. A missão deles estava sempre por cumprir. Eles nunca encontravam Radha e Krishna. Na época da dança da rasa, aquelas gopis que não puderam entrar na Rasa Lila com Krishna abandonaram seus corpos simplesmente por pensar nele. A absorção e consciência de Krishna pelo sentimento da separação é assim o método mais rápido para alcançar os pés de lótus de Krishna. Pela declaração pessoal de Krishna, as gopis foram convencidas da força dos sentimentos de separação. Elas estavam de fato experimentando o método sobrenatural de adorar Krishna e estavam muito aliviadas por entender que Krishna não estava longe delas, mas sempre com elas.